Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo. Um vídeo importantíssimo aqui a vocês neste domingão. Um vídeo que iremos falar sobre novidades quanto ao assunto retorno de Felipe Coutinho à nossa colina histórica. Um vídeo que iremos falar sobre o novo fornecedor de material esportivo do nosso gigante da colina. E um vídeo que iremos também abordar com vocês a atual situação, o atual momento do ex-presidente Jorge Salgado. Uma pessoa, um vascaíno, como mesmo diz no seu posicionamento, que enfim falou sobre essa venda ao grupo norte-americano 777 Partners. E ao se posicionar, ele é contra a postura do atual presidente Pedrinho de ir para o embate com a 777 Partners. A partir da sua posição, ele se coloca como uma pessoa que está sendo julgada de uma forma errada e que ele, segundo o próprio, é um eterno credor do Vasco da Gama e alguém que vai completamente contrário ao fato do grupo norte-americano ter sido tirado do Vasco. Eu adianto aqui a vocês nesta introdução. Para Jorge Salgado, o Vasco da Gama teria que ficar com a 777 até setembro. E se lá em setembro as coisas dessem ruim, aí sim o Vasco da Gama poderia ter tomado alguma atitude. A pergunta que eu faço é, Jorge Salgado, quando o calo aperta de vez, não tem mais o que fazer. Para você, seria melhor o Vasco passar por grandes sanções financeiras, passar por uma asfixia financeira, para aí sim tomar uma atitude? Que pena, né, Salgado, que esse é o seu pensamento, esse é o seu posicionamento. Ao meu ver, um posicionamento completamente errado. Muito errado. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai trocar essa ideia, tem muita informação a trazer para vocês neste vídeo. Mas antes de começar aqui rapidinho, né, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Dar um aviso aos inscritos no meu canal. De fato, ontem não apareci por aqui no YouTube e hoje irei aparecer apenas neste vídeo. Apenas nesta tarde de domingão. A gente trabalha sozinho aqui no canal e é muito desgastante. Às vezes todo dia a gente tem que estar aqui gravando vídeo, publicando vídeo 3 vezes por dia, editando, postando. E a gente não tem folga. Nós, e falo nós como eu, Lucas e canal, eu trabalho sozinho. Eu faço tudo aqui sozinho, então às vezes eu preciso de um momento de relaxamento e depois voltar com mais força. Então esse momento de relaxamento foi ontem, tirei o sábado para mim, para minha pessoa, para relaxar, ainda mais depois dessa pancada que o Vasco levou no último domingo. Foi uma semana muito mais cansativa do que normalmente é, que a gente vive o Vasco, a gente respira o Vasco, então coisas como quando aconteceu domingo, faz com que falar de Vasco se torne mais desgastante. Então eu precisava de ontem ficar off, esquecer de fato. Mas a gente volta hoje com esse vídeo para dar uma satisfação a vocês, para informar a vocês tudo que rolou nestas últimas horas e para avisar que a partir de amanhã, sempre quando a gente dá esse reset, uma nova fase começa. Uma nova fase começará amanhã aqui no canal. A gente conta muito com você, conta muito com a sua inscrição. Pode ter certeza que aqui no canal é 3 vídeos por dia, é muita informação, é muita novidade, é muita vascainidade, sempre para você que está aí do outro lado. Então se inscreva, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso canal. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui primeiramente este vídeo aqui com vocês, né? Falando sobre a situação de Felipe Coutinho. Coutinho que está mais perto do que nunca de chegar ao nosso Cruz Maltino. Hoje, né, o atleta que tem contrato com o Aston Villa até o meio de 2026, é um contrato longo, de fato, com o clube inglês. O Aston Villa que pagou, à época, no caso em 2022, algo em torno de 100 milhões de reais para ter o Felipe Coutinho como seu jogador. E o Aston Villa se prepara para mais uma temporada. O Aston Villa irá se representar em breve para a próxima temporada, irá fazer, né, no caso, a sua pré-temporada com o grupo. Inclusive, informação é que essa pré-temporada estará acontecendo aqui mesmo nas Américas, na América do Norte, nos Estados Unidos. Vai ser uma pré-temporada cheia, uma pré-temporada, é claro, de preparação para a temporada de 24, 25, né, que é o meio desse ano até o meio do ano que vem, como é no futebol europeu.
E foi se divulgada, ainda não de uma forma oficial, mas para a parte da imprensa, a lista de jogadores que estarão presentes nessa pré-temporada do Aston Villa. Eles irão participar de um torneio, o Aston Villa que completa 150 anos nesse ano de 2025, no próximo ano, e vai ser uma temporada especial. E nesse torneio estarão presentes equipes como Birmingham, do futebol inglês, Borussia Dortmund, da Alemanha, Chicago, no caso dos Estados Unidos, América do México, Leipzig e também o Columbus. Então todas as equipes estarão presentes. E o Aston Villa também para este torneio, entre aspas, como foi lá no início do ano para o nosso Vasco da Gama de pré-temporada. E nessa lista, porque a gente está falando muito sobre Aston Villa, né? Porque nessa lista divulgada, Philippe Coutinho não esteve presente. Então o nome de Philippe Coutinho não apareceu nos jogadores que estarão presentes na pré-temporada do Aston Villa. O que isso significa, torcedor? Que mais do que nunca o Aston Villa confirma que o Philippe Coutinho não é um atleta que estará presente na temporada de 2024-2025 do clube inglês. O Aston Villa hoje confirma, a partir dessa lista, que o Philippe Coutinho está completamente fora dos clubes do clube inglês, fora dos planos, perdão, do clube inglês. E automaticamente, se ele não estará no Aston Villa, ele estará em uma outra equipe. E para que o Philippe Coutinho vista a camisa de uma outra equipe, ele tem que estar de acordo, ele tem que fechar, ele tem que querer. E hoje o desejo do Coutinho é vestir a camisa do Vasco da Gama. É mais um indício daqueles tantos que a gente vem trazendo a vocês dia a dia, de que o Philippe Coutinho estará no Rio de Janeiro, estará vestindo a camisa do Vasco da Gama nas próximas temporadas. A gente trouxe, né, nesses últimos dias, a informação de que o Philippe Coutinho já até matriculou os filhos dele em um colégio aqui no Rio de Janeiro. Então é indícios disso, de que Aston Villa não o relacionou para a pré-temporada, indícios de que os filhos de Philippe Coutinho já estão matriculados em um colégio do Rio de Janeiro, indícios de que Philippe Coutinho estará fechando com o nosso Cruz Maltino. Informações, inclusive, do Jorge Nicola nestas últimas horas, é que o Vasco está disposto a pagar no salário de R$1,5 milhão para o Philippe Coutinho. Esse é o valor que, inclusive, o Vasco deve pagar ao jogador. Houve uma reunião nessa última quarta-feira entre Coutinho e Pedrinho, a primeira reunião entre as partes, e a informação que a gente teve é que foi uma reunião importante, uma reunião que avançou muito, uma reunião que deixou toda a situação com o seguinte status: está tudo na mão do Vasco. Hoje só depende do Vasco da Gama para que o negócio feche. O Vasco já tem as negociações, o Vasco já tem as condições de negócio, então hoje só depende do nosso gigante da colina para que Philippe Coutinho se torne um atleta do nosso Cruz Maltino. Show de bola, Vascão? Tá animado? Tá feliz? Tá alegre com o retorno do Coutinho? Então, show de bola. Deixa claro, porém, a sua opinião aí nos comentários. E prosseguindo aqui com o vídeo, vamos trocar uma ideia com vocês sobre a nova fornecedora de material esportivo do nosso Cruz Maltino, que o Vasco hoje tem um contrato curto aí com a Capa, né? E de antemão já falar, a Capa é um esculacho. A Capa é algo sensacional, diferente em todos os aspectos, ainda mais tratando de Vasco. A Capa é a fornecedora de material esportivo que estampou o uniforme do Vasco da Gama nas nossas maiores conquistas. A gente olha para o passado e vê um Vasco em 97, campeão brasileiro, que vestiu Capa. Vemos um Vasco em 98 na Libertadores, que vestiu Capa. Vemos um Vasco em 2000 na Mercosul, no Campeonato Brasileiro, que vestiu Capa. Então, assim, a Capa para o torcedor vascaíno é uma fornecedora de material esportivo que traz coisas boas. E não à toa, meu amigo torcedor, a Capa foi, com toda certeza, desses últimos anos, a fornecedora de material esportivo que mais ganhou dinheiro com o Vasco da Gama. Eu tenho convicção, tá? Não há dúvida. Se a gente puxar lá numa lista que com certeza a Capa tem ao redor do mundo de venda com relação a camisas de time, o Vasco da Gama é top 1, top 2, top 3 no máximo. A Capa ganhou muita grana com o Vasco. Fornecedora de material que fazia camisas lindas, uniformes lindos e que tem essa grande identificação com o Vasco da Gama em si. Mas é um contrato que desfavorece, é um contrato que não condiz com o tamanho dessa parceria. E um contrato onde a Capa ganha muito e o Vasco ganha nada. Nada! O Vasco da Gama ganhava com a Capa, ganha, né, ainda, R$600 mil por ano, torcedor. Isso daí, com todo respeito, é até um desrespeito ao Vasco. Se a gente olha para o nosso lado, a gente vê um Palmeiras que coloca R$50 milhões com a Puma. A gente vê um Flamengo que pode ganhar até R$90 milhões com a Adidas.
A gente vê um São Paulo que ganha, salvo engano, 30 milhões de reais com a New Balance. E o Vasco ganhando 600 mil reais. Cara, isso é desrespeito. Me desculpe a capa, mas principalmente temos que dar essa crítica e fazer essa crítica à antiga gestão de Alexandre Campelo. Como assim um contrato de 600 mil por ano, gente? Pelo amor de Deus. Isso é ridículo. E o contrato com a capa vai até 2025. E desse jeito o Vasco não quer renovar. E não vai e não tem que renovar. É surreal. O quanto de dinheiro que o Vasco deu à capa, o quanto de, assim, cara, de... Como eu posso buscar a palavra? De conhecimento, mas não de conhecimento em si, mas de visibilidade que o Vasco deu pra capa no mundo. A gente viu o uniforme do Vasco da Gama na Fashion Mall, gente. O Vasco da Gama fez com que os seus uniformes desfilassem em passarela de moda, de tão bonito que estavam as peças. Aquela peça do ano passado, né, que teve os uniformes branco, vinho e preto, com detalhes dourados, aquilo lá era um esculacho, virou, né, salvo engano, a camisa mais bonita do mundo de futebol. Então olha a visibilidade que o Vasco deu à capa por um contrato de 600 mil por ano. E por isso o Vasco não quer mais. O Vasco está procurando uma nova fornecedora de material esportivo. Havia negociações muito avançadas com a Puma, mas quando a gestão Pedrinho entrou no meio do caminho, a informação é que a Puma ficou um pouco de fora, porque o Vasco quer agora, de acordo com informações e abre aspas, uma fornecedora de elite, top, que condiz com o tamanho do Vasco da Gama. Então por isso a informação é que o Vasco deixou a Puma um pouco de lado e vai buscar uma outra fornecedora de material esportivo, grande, de elite. A Adidas não pode ser, porque há um contrato de exclusividade com o Flamengo, mas há, de acordo com informações, algumas empresas na mesa. Dentre essas empresas, duas, e uma delas a Nike. Informações nessas últimas horas é que o Vasco possui uma proposta da Nike na mesa para ser a fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2025. A capa tem uma preferência na renovação, isso está em contrato, mas as conversas com a Nike tiveram início agora, nas últimas semanas, após Pedrinho ter ido para São Paulo. Gostaria muito de ver o Vasco com a Nike, uma parceria que nunca foi feita, o Vasco nunca teve as suas camisas feitas pela Nike. Eu acho que é um passo a mais. Você ter o seu uniforme estampado, o logo da Nike ou da Adidas, é um atestado de que a gente é grande, a gente é gigante, a gente está com uma das maiores do mundo ao nosso lado. A capa é grande? É, mas não se compara a Adidas e Nike. A gente chega numa loja da Adidas, e com todo respeito, tá lá o uniforme do Flamengo. A gente chega numa loja da Nike, tá lá o uniforme do Corinthians. E por que eu tô falando sobre isso? Porque loja da Nike e da Adidas tem em tudo quanto é canto. A gente vê em tudo quanto é canto o uniforme do Flamengo. Porque em todos os lugares, em todo shopping que você vai ter uma loja da Adidas. Isso é importante para a marca Flamengo, tá aí, ó, na cara de todo mundo. Não existe loja da capa, pelo menos aqui no Brasil. Então você não vai ver o Vasco da Gama estampado na cara de todo mundo. Você vai ver a camisa do Vasco numa Centauro, numa loja de esportes de um modo geral, mas não há uma loja em que a principal camisa a ser vendida é a do Vasco da Gama, como há na Adidas, como há na Nike, com as camisas do Corinthians. Então acho que é muito importante o Vasco fechar um contrato com uma marca como essa, com uma empresa como essa, para subir também seu status. Então o Vasco negocia com a Nike e gostaria muito de ver Vasco e Nike juntos. Concorda com isso, torcedor? Deixa clara a sua opinião também aí nos comentários. Show, torcedor vascaíno. E prosseguindo aqui com a situação, falando em contrato mal amarrado, como foi esse da Nike na gestão Alexandre Campelo, trocar uma ideia para fechar aqui o vídeo com vocês sobre essa situação do senhor Jorge Salgado, né? Porque é um absurdo. É um absurdo, e falo um absurdo porque eu posso falar o que esse rapaz está fazendo. Tudo bem, ele emprestou dinheiro lá atrás. Isso foi uma grande honra, um grande sinal de amor ao Vasco da Gama, quando ele empresta dinheiro ao Clube de Regatas Vasco da Gama para sanar dívidas e pagar salários atrasados. Mas a venda do senhor Jorge Salgado foi uma venda ruim. E a pior coisa é quando o cego ele não quer ver. E quando você faz uma cagada e você não quer aceitar. A venda do Vasco da Gama ao grupo norte-americano foi uma cagada. A maior cagada da história do Clube de Regatas Vasco da Gama foi essa venda. E a pessoa responsável por essa cagada, ela não quer falar que foi. O Conselho Deliberativo vai se reunir na próxima segunda-feira para debater, né, a criação de uma comissão para investigar a venda das ações do futebol do Vasco ao grupo norte-americano.
O acordo foi fechado nessa última gestão de Jorge Salgado, então é uma comissão que vai investigar as ações da gestão de Salgado nessa venda ao grupo norte-americano. E após a confirmação de que realmente essa investigação estará acontecendo, ontem o Jorge Salgado divulgou um longo manifesto nas suas redes sociais com uma série de pontos em que defende, mesmo diante de tudo o que aconteceu, defende a venda do futebol para o grupo norte-americano no meio do ano de 2022, critica a atuação de Pedrinho na briga com a 777 e revela que a 777 foi a única empresa que aceitou as premissas básicas colocadas na mesa. Então são 3 principais pontos que a gestão do Jorge Salgado se baseia. Ponto 1, defende a 777. Ponto 2, critica a gestão de Pedrinho. E ponto 3, diz que o grupo norte-americano foi o único investidor que aceitou o que foi imposto pela gestão Salgado. Olha que loucura, né? Na minha opinião. O Jorge Salgado ele revelou, algum tempinho atrás, salvo engano, em 2023, ao abre aspas do GE, que a gestão dele colocou o Vasco da Gama no mercado para 62 investidores internacionais. Desses 62, 27 responderam e 3, no final de tudo, ficaram negociando. A 777, o Grupo City e mais um com nome não revelado. O Grupo City negociou, mas achou que ficaria com uma participação pequena e achava caro o investimento no Vasco da Gama. Por que uma participação pequena? Porque o Vasco vendeu 70% apenas das ações. Mas é o primeiro ponto de que a gente vê as palavras de Jorge Salgado caindo. Porque o Jorge Salgado justifica que a venda foi feita ao grupo norte-americano, foi um dos únicos investidores que aceitou comprar apenas 70% das ações. Mas a gente viu há poucos dias que isso era uma causada. E falando nesse dialeto, por que causada? Porque havia 200 milhões de reais em dívidas ocultas. E no contrato já deixava bem claro que essas dívidas ocultas iriam ser compradas pela 777 para que a associação não entrasse em colapso financeiro. Então, foi uma venda em 70%, mas que na real já havia vendido 90%, porque 200 milhões estavam em dívidas ocultas. E a associação não tem como tirar 200 milhões de reais do bolso. Ou seja, teria que vender para o grupo norte-americano, porque isso já estava amarrado em contrato. Então, é a primeira causada. A primeira mentirada, ao meu ver, já cai por terra nesse papinho do Salgado. Porque amarrou o contrato em 70%, mas na real já estava amarrando em 90%. Porque futuramente, e a gente esperava que fosse um futuro mais longo, porém foi um futuro mais curto, menos de um ano de diferença, o Vasco já vai ter que vender mais 20% das ações para que a associação não entre em um colapso financeiro. Então a primeira causada. E aí no texto publicado nas redes sociais, o senhor Jorge Salgado afirma que o Vasco não atraiu outros investidores, pois muitos investidores não entendiam por que São Januário estava fora do projeto e seria mantido com o clube. Além disso, não queriam comprometer recursos na fase pré-SAF, o aporte, o empréstimo ponte, que até o momento eu não sei para onde foi esse dinheiro. E eu quero que a comissão busque entender para onde que essa grana foi. E aí, Jorge Salgado afirma assim, ó, abre aspas, as premissas básicas da negociação foram estabelecidas na largada, respeitando as características do Vasco. 1. Aporte significativo pelo investidor, 70 milhões e até 4 anos, para permitir a retomada da competitividade esportiva. Não houve retomada da competitividade esportiva. Assunção pela SAF de dívida histórica contabilizada do clube em até 700 milhões de reais para equalizar o passivo que fixava o clube há 20 anos. Ponto 3. Se a RVG permaneceria em relevante participação na SAF, 30%, mas que no final de tudo reduziria 10%, né? Conta disso que eu acabei de falar a vocês relacionado às dívidas ocultas. Se a RVG permaneceria com a propriedade de São Januário, que deveria ser utilizado pela SAF, mais uma causada, porque se São Januário viesse a ser reformado com a grana da 777, São Januário iria se tornar da 777. Então, assim, eles amarraram o contrato com tudo caindo para o lado da SAF. Tudo caindo para o lado da 777. A sorte é que o grupo norte-americano é um grupo sem dinheiro. Porque se tivesse dinheiro, São Januário seria deles. Ainda bem que a gestão do Pedrinho entrou no meio do caminho e conseguiu avançar nesse potencial construtivo. Porque eu te aviso, está amarrado em contrato. Se a SAF reformasse São Januário se tornaria da SAF, da 777. Então, mais uma causada. E segue, né? Ponto 5. Investimentos significativos em infraestrutura, sobretudo no CT. Não vi nada de diferença no CT. Mais uma causada.
Orçamento do futebol em montante expressivo para permitir a retomada da competitividade do futebol vascaíno. Isso eu não preciso nem falar. Mentira da braba. Ponto 7. Vasco SAF seria um flagship do grupo investidor, o que o senhor Carlos Alberto Osório tanto falou, devendo se tratar de forma condizente com a grande história do clube, causada. E segue ainda. Iniciando o processo realizados conversas com alguns potenciais investidores, a 77 foi a única que aceitou as premissas básicas, avançou nas negociações e fez uma oferta concreta. Aceitou, mas não cumpriu nada. E ao meu ver, se não cumpre, já está saindo do contrato. Se já está saindo do contrato, já era para ter saído antes de tudo. Que não está cumprindo com aquilo que assinou. E a gestão Salgado ainda diz sobre o que Pedrinho está fazendo. Eles alegam assim sobre a questão do Pedrinho. Olha só, abre aspas. Salgado disse que a alegação jurídica de Pedrinho fala assim, evitar penhora das ações da 777 detidas pela 77, evitar a penhora das ações da SAF detidas pela 77. Parte de equívoco conceitual. Salgado, em nota, afirma que, em caso de inadimplência, as ações já compradas pela 777 não retornariam para o clube, mas o Vasco teria o direito de exercer um bônus de subscrição pelo valor simbólico de R$1.000, obrigando a SAF a emitir novas ações para diluir a participação da 777 ao montante efetivamente pago pelo investidor. Então, para Salgado, o Vasco tinha que esperar até setembro, e se em setembro a aporte não caísse, o Vasco pagava R$1.000 e recuperaria as ações. E Pedrinho explicou, Salgado deve estar com alguma falta de cognitivo, que o Pedrinho deixou bem claro que ele não esperou até setembro, porque se o aporte não cair em setembro, já era, meu amigo. Já era. O Vasco não ia ter dinheiro para nada e o Vasco entraria numa asfixia financeira. Para que esperar até setembro se a ação pode ser tomada agora? E foi tomada. Pedrinho pediu garantia e nenhuma garantia foi entregue, cara. Nenhuma garantia de que em setembro cairiam 310 milhões de reais. Imagina o Vasco contar com 310 milhões de reais no caixa para setembro e não cair esse dinheiro. O que seria feito? Acima de tudo, é importante falar. O Vasco, se espera até setembro, hoje quem estaria no comando do Vasco era a 777 Partners. A janela do meio do ano seria com a 777 Partners, mais uma janela ruim como foi todas as últimas com a empresa norte-americana. O Felipe não estaria dentro do Vasco. O Coutinho talvez não estaria negociando, porque ele só vem porque hoje quem manda no Vasco é o Pedrinho. Então, para que esperar até setembro uma cagada que já foi feita nesses últimos anos, se poderia ter uma mudança? De tirar a 777 do Vasco o quanto antes, deixar o futebol nas mãos do Pedrinho e, quiçá, até lá conseguir na justiça, tirar o futebol de vez e vender as ações para um outro investidor. Esperar até setembro para acontecer o que aconteceu no Standard Liège, sofrer uma sanção financeira, os funcionários não receber, transfer ban com FIFA, pelo amor de Deus, Salgado. Só pode estar de brincadeira com a cara do torcedor. Você é o pior presidente da história do Vasco. E no posicionamento que você poderia tentar ganhar um pouquinho mais de respeito, você me desculpe, caga ainda mais essa sua história. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso vídeo do Domingão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso canal, ajudem aí o nosso crescimento. Nós contamos muito com a sua ajuda, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, para fazer com que cada vez mais pessoas cheguem ao nosso canal. Então ajudem o nosso crescimento. Façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui. E deixem a sua opinião sobre o que você está achando aí e achou, né, de tudo isso que rolou com relação a Jorge Salgado. Show? Vamos que vamos, Vascão. Compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.